do setor diagnóstico, tá? A hemodinâmica, tanto a hemodinâmica como a utilização de certos métodos invasivos são muito utilizados hoje em dia. É um setor onde o tecnólogo atua com bastante facilidade, sempre tem bastante campo nessa área, e é um serviço bem fácil, digamos assim, é um procedimento bem fácil. Por quê? Porque a maior parte do procedimento realizado, ele é feito na hora do exame pelo próprio médico cardiologista. Então, nesse caso, você vai trabalhar diretamente com o médico cardiologista. Vocês já ouviram falar em cateterismo? Tem alguém na Sim. família de vocês que já passou por um Sim, sim, cateterismo? minha mãe faz. Fez, na verdade, né? Fez cateterismo. Só cateterismo? Colocou stent ou tem ponte de safena? Não, não, só o aparelhinho mesmo. Só o cateterismo, Isso, só isso. o É, instrução. isso mesmo. Só a instrução. Muito bem. Então, como que funciona? Deixa eu dar uma geral para vocês como que funciona esse processo de cateterismo. Existem vários métodos de cateterismo que você vai ver isso no decorrer do curso, tá? Mas, resumindo, cateterismo é quando você tem uma placa gordurosa nas artérias e nos vasos cardíacos, ou algum tipo de anomalia, de atrofia no próprio vaso, e você precisa fazer uma expansão desse vaso, porque o sangue não está fluindo por ele corretamente. Há uns 20 anos atrás, quando eu estava lá no Instituto do Coração, em São Paulo, nós tínhamos um centro que fazia pelo menos aí 20 cateterismo por dia. Pouquíssimo. Comparado com hoje. Hoje eles fazem 80, de 80 a 90 cateterismos em um dia. Tem 8 salas lá só trabalhando com cateterismo, para você ter uma ideia da quantidade de pessoas que têm esse mal na parte cardíaca. Tanto pela alimentação, pela predisposição que a pessoa possa ter e daí por diante. Então, como é esse procedimento? É um procedimento que hoje é simples, mas antigamente, quando a pessoa falava que tinha que fazer um cateterismo, todo mundo chorava, já despedia da família, já pagava quem você estava devendo, porque de 10 pessoas que faziam cateterismo antigamente, pelo menos 8 vinham a óbito, morria na mesa. De 10, 8 morriam na mesa. Só que a ciência, a tecnologia foi evoluindo e esse índice caiu para praticamente zero. Né? Então, hoje, de 80 pessoas que fazem cateterismo em um único dia, ela entra de manhã, faz o cateterismo e volta para a casa dela. Dessas 80 pessoas, uma só é um pouco mais complicado, fica em observação e no outro dia ela vai embora. Ocorrem casos ainda de óbito? Claro que ocorrem, porque depende de outros fatores, idade, tipo de problema que a pessoa tem, né, equipamento que está sendo utilizado. Mas, via de regra, o cateterismo hoje ele é muito simples de ser realizado. Então, eu tenho cateterismo braquial, radial e femoral. Quando eu falo do cateterismo braquial, é feito um corte aqui na região do punho. Braquial é feito um corte na região do braço. E femoral é colocada uma agulha lá na veia femoral, lá na sua virilha, lá na perna. O procedimento é simples. Vai ter um alicate de entrega, eu vou conduzir um catéter até a região de interesse e lá eu vou colocar um meio de contraste e vou observar quais são as providências que devem ser tomadas nesse caso. O tecnólogo, ele vai acompanhar tudo isso de uma sala separada, numa mesa de comando. Mas o médico, geralmente, que está realizando o exame, porque é um exame em tempo real, ele vai fazendo o procedimento e ele mesmo vai salvando aquelas imagens que ele acha mais interessante no procedimento e você só vai armazenando elas no computador. É o serviço mais simples que você vai encontrar dentro da radiologia nos dias atuais, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da fluoroscopia, porque a fluoroscopia ela é essencial para esse procedimento de cateterismo e outros procedimentos invasivos também. Então, tá aqui, ó. É uma técnica de imagem comumente utilizada na medicina para obter imagens em tempo real em um movimento das estruturas internas de um paciente através do uso da fluoroscopia.
A sua forma mais simples de fluoroscopia consiste em uma fonte de raio-x e uma tela fluorescente, a qual o paciente é posicionado. Então, eu consigo visualizar aquilo que está acontecendo dentro do meu paciente em tempo real. Esse material está em PDF, porque eu não tive um tempo hoje hábil de preparar um material mais visível para vocês. Bom, então aqui, ó. Quando utilizar a sala de fluoroscopia, utilizar a paralisação de exames de contraste. Lembra que nós falamos de meio de contraste? Dou lá um material para o paciente ingerir, ou então aplico via venosa nesse paciente, eu coloco via reta do paciente, e aí eu sei qual é o processo, qual é o caminho que esse meio de contraste vai fazer na minha estrutura de interesse, ele vai acentuar o contorno daquela estrutura. A fluoroscopia, ela vai me dar exatamente qual é essa trajetória, qual é esse trajeto que esse meio de contraste está realizando. E qual é a estrutura de interesse que eu quero que aquele meio de contraste chegue. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Vocês vão ter uma disciplina denominada Meios de Contraste e Radiologia Intervencionista, que vai falar justamente referente a isso, esofograma, hexafograma, enema opaco, entre outros. Tá? Então, nós temos cialografia, eu tenho dacricistografia, eu tenho uretrocistografia retrógrada, eu tenho clíster opaco, esterossalpicografia, todos esses exames que eu utilizo meio de contraste, eu consigo visualizar em tempo real, utilizando a minha fluoroscopia, a minha escopia. Coloco lá e consigo visualizar normalmente. Eu vou ter lá um intensificador de imagem, né? Aqui que ele vai ser ligado a um equipamento, um monitor de imagem, na verdade, e a ampola de raio-x está aqui embaixo. Então, a radiação sai de baixo para cima, é captada por essa gama-câmara aqui, esse intensificador de imagem, e é colocada no meu monitor, lá na minha TV, conforme aquilo que eu quero visualizar. Tá? É bem simples de você conseguir trabalhar com esse equipamento. Vai consistir num método de imageamento que permite o paciente através de um raio-x, isso aqui nós já falamos, né? Depois eu vou mandar esse material para vocês. E aqui tem uma diferenciação, a fluoroscopia ou a radioscopia, é um tipo de exame de imaginologia médica que mostra a imagem de raio-x contínua no monitor. Você vai usar isso também muito no centro cirúrgico. Lembra quando nós falamos de arco cirúrgico? Nós já falamos de arco cirúrgico, não falamos? Então, tá lá o equipamento, ele é um arco, o paciente fica aqui, e eu vou fazer uma cirurgia nesse paciente. Vou fazer a cirurgia nesse paciente, e aí eu movimento esse arco de um lado para o outro, anterior ou posterior, e eu vou indicando para o médico em tempo real, com a movimentação desse equipamento, o que ele quer observar e qual é o procedimento que ele tem que realizar nessa cirurgia. Então, por isso que nós chamamos de arco cirúrgico, tá? Esse posicionamento, esse equipamento, eu consigo visualizar, ó, em tempo real essa imagem. Então, se eu precisar fazer um procedimento em caráter de urgência, esse equipamento me dá essa possibilidade, tá? Me dá essa possibilidade de fazer em caráter de urgência. Eu vou contar um caso clínico aqui para vocês, que ocorreu em São Paulo, que é bem delicada a situação. Tinha lá um guri em São Paulo, ele tinha seus 12, 13 anos, e ele acabou colocando um cabo de vassoura no reto. Só que ele caiu sobre esse cabo de vassoura. E aí chegou lá no médico, levaram ele para o hospital, falou que ele estava com dor no estômago, dor no abdômen. O médico olhou, receitou um remédio e dispensou ele. Colocaram ele lá na portaria, estava esperando a mãe dele pegar o restante da documentação, e ele comentou com uma enfermeira. Ele falou: moça, eu sei que eu vou morrer hoje. Daí a moça: mas não, por quê? O médico já deu o médico para você. Ele falou: não. Daí ele contou o que tinha acontecido. Que ele tinha colocado um cabo de vassoura no reto e acabou
caindo e o cabo de vassoura subiu até a parte do abdômen dele. E aí o que aconteceu? Ela vendo isso, ela pegou o menino, levou para o raio-x, colocaram ele na escopia, deram um meio de contraste, e ele estava com o intestino completamente furado, perfurado, devido ao cabo de vassoura. Levaram ele para a emergência e conseguiram salvar a vida do garoto. Tá? Então, em situações assim, em que você sabe a situação e tem o equipamento, esse equipamento é essencial para poder chegar à conclusão de um diagnóstico para que o médico tenha o seu próprio procedimento adequado para determinada situação. Pessoas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês entraram na radiologia e a radiologia é uma área muito sensível do setor de saúde. Porque ninguém hoje receita um remédio, faz qualquer tipo de procedimento sem antes ter uma imagem diagnóstica de respaldo nas mãos. Tá? Isso gera muita responsabilidade, tanto para quem está operando, quanto para quem está analisando aquela imagem digital, ou analógica, ou seja, qualquer imagem referente a isso. E existem casos extremos que você vai se deparar dentro do hospital, que é uma coisa que a início pode te assustar, outras vezes vão acabar virando rotina. Então, existem alguns procedimentos que vocês vão ver no decorrer do curso, que nós vamos comentar, mas não é para que você fique nem escandalizado e nem assustado, é justamente para que você entenda que situações assim vão nos esperar lá do lado de fora, querendo você ou não, tá? Então, o equipamento é assim, ó. Tenho aqui o meu receptor, tenho o meu paciente e na tela do computador eu consigo visualizar em tempo real aquilo que eu preciso ver. Beleza, esse equipamento, ele é um equipamento bem mais sofisticado do que nós imaginamos. Eu consigo fazer, por exemplo, com essa mesa aqui, movimentos que geralmente o raio-x convencional não realiza. Eu posso fazer com que a mesa fique em pé, daí ele já passou, deixou de ser uma escopia e passou a ser chamado de telecomandado, que é um aparelho telecomandado. Eu movimento ele de uma forma robótica, manipulando o paciente da melhor forma possível, para eu poder capturar a imagem da melhor maneira possível. Então, eu posso colocar o paciente em pé, posso colocar o paciente inclinado, posso colocar o paciente de cabeça para baixo, caso seja necessário, e assim por diante. Essa borracha que nós estamos vendo aqui, ó, é uma borracha para evitar que a pessoa que esteja operando o equipamento aqui seja irradiada, tá? Então, essa borracha é justamente para isso. Os modelos variam dependendo da marca, dependendo do tipo do equipamento, os modelos vão variando, tá? E aqui é um modelo mais moderno, tá vendo? Eu consigo ver aqui a injeção do contraste em tempo real. Ó, consigo levantar a mesa, deixar essa mesa numa determinada angulação e fazer o exame desse paciente. Ele vai tirar a radiografia normal, eu vou salvar a imagem dele normal também, mas ele é mais utilizado para exames específicos, que são exames mais delicados, que é a série ouro, por exemplo, em meio de contraste. Né? Olha lá, ó. Fica em pé. Se eu quiser colocar o paciente de cabeça para baixo, eu também consigo. Bom, na sala de hemodinâmica, que é justamente onde eu vou realizar o cateterismo, eu vou utilizar um equipamento que é muito semelhante a esse, dependendo da sofisticação do setor diagnóstico. Então, aqui eu tenho um arco, que é muito parecido com um arco cirúrgico, ele geralmente é preso no teto. O meu paciente fica nessa mesa aqui, ó. A radiação vai sair de um lado, vai ser capturada pelo outro e vai ser demonstrada no monitor para mim, conforme a necessidade. Esse equipamento, tudo isso que você vê aqui, através dessa pequena mesa de controle, o médico ele pode operar, ele pode manusear isso aí. Contudo, geralmente os médicos operam somente a captura da imagem, a filmagem, todo o restante você faz de dentro da sala do comando. Existe um protocolo para isso, então ele vai ver primeiramente uma parte do músculo cardíaco, depois outra parte, e vai ver lá o catéter no coração do paciente. Então,
daí por diante ele começa a fazer o procedimento. Então tá aqui, hemodinâmica. É o estudo diagnóstico e tratamento de patologias cardiovasculares e neurológicas através da corrente sanguínea, com a utilização de introdutor, catéteres, guias do aparelho hemodinâmica em forma de um arco em C. Os procedimentos de hemodinâmica são realizados pelo profissional chamado hemodinamicista, que é um cardiologista com especialização em hemodinâmica, tá? Existe todo um procedimento para isso. Primeiro que ele tem que ser esse médico aqui, esse cardiohemonicista aí, ele tem que ter pelo menos 2 anos já de atuação na cardiologia e mais 2 anos de especialização em hemodinâmica. Isso é o que o CRM geralmente solicita para que ele possa estar atuando na área. Eu vou tratar de um diagnóstico de uma doença que já é pré-existente. Posso colocar stent nesse paciente ou não, depende da necessidade. Posso colocar o stent tanto na parte cardíaca como na parte cerebral dessa pessoa. Posso fazer a gravação dos exames em tempo real. Eu posso fotografar e posso imprimir esse material ou digitalizado, como ele já é, posso enviá-lo via e-mail, colocar no pendrive, no CD, fazer qualquer tipo de manipulação desse material. Então tá lá, geralmente fica assim, eu estou com o meu paciente aqui, isso aqui é uma proteção, e eu vou capturar a imagem em tempo real ali desse paciente. Esse aqui é o próprio médico, ele vai fazer a manipulação desse paciente, colocando e retirando o catéter e colocando o stent conforme a necessidade. Tá vendo essa mangueirinha aqui na mão dele, ó? Isso aqui é um stent. Tá vendo esse velhinho lá atrás daquela câmara poblífera? Aquilo ali é você, depois de 25 anos trabalhando na radiologia, né? Eu tô quase lá. Então tá aqui, ó, isso aqui é um vidro poblífero. O que o médico está vendo aqui, esse senhor está visualizando lá também. Aquilo que o médico deixar passar, ele vai capturar a imagem lá dentro, certo? E aí o médico vai manipulando aqui o catéter, através aqui, isso aqui é um procedimento braquial, e aí ele vai visualizando lá no músculo cardíaco desse paciente. Olha lá. O médico trabalhando lá dentro, geralmente é assim mesmo, a equipe que compõe o sistema. Isso aqui é um protocolo padrão, tá? Então eu tenho aqui, ó, 2 médicos cardiologistas, uma enfermeira que acompanha o procedimento e você capturando as imagens na sala de comando. Essa é a equipe multidisciplinar para um procedimento de hemodinâmica. Se um dia você for fazer um procedimento, estiver faltando essa pessoa, estiver faltando um desses aqui, alguma coisa com certeza vai estar errada, tá? Isso aqui é um protocolo padrão. Eu sei porque eu já passei por isso num hospital em São Paulo e o paciente acabou vindo a óbito. Naquele dia todo o protocolo estava errado, né? Todo aquele protocolo estava errado. A enfermeira estava na recepção vendo revista da Avon, um médico estava fumando lá fora, só tinha um médico mais novo cuidando do paciente, e eu estava dentro da sala de comando, juntamente com uma outra pessoa que não deveria estar lá. O paciente teve uma anomalia, a artéria dele se rompeu e ele veio a óbito na mesa, né? Então, esse dia foi trágico. Então tá aqui, ó. Tenho aqui o catéter, vai passar pela agulha de entrega aqui na artéria femoral do paciente, ó, que é a região pélvica, e vai subir até o átrio direito do coração. A sala sem nada, né? Tá vazia, sem os aparatos. É só o arco cirúrgico juntamente com a mesa. E os monitores, né? Consigo fazer a movimentação anterior e posterior, látero-lateral. Aí você fica falando, ó, professor, quando eu me formar, eu consigo trabalhar num lugar assim? Você vê os equipamentos todos novos. Isso aqui é uma simulação, tá? Quando você for para o hospital, você vai ver que a realidade do brasileiro é bem diferente. Você se adapta, evidentemente, né?
Mas a nossa realidade é bem diferente, vocês sabem disso. Vocês que utilizam o SUS sabem muito bem que a realidade do Brasil é diferente. Então, todo esse processo é um processo de hemodinâmica. Posso fazer isso em outras partes do corpo. Tem agora também um procedimento que geralmente as pessoas fazem, inclusive para tirar varizes das pernas. Antigamente o processo era bem trágico, né? Bem agressivo. Ia lá, pegava aquela veia que estava entupida na perna, arrancava ela, substituía por uma outra. Era bem agressivo. Hoje em dia não. Hoje em dia nós acompanhamos com a escopia. Tem um processo de embolização. Eu fecho a veia, aquela artéria de um lado ao outro, e aí ela vai secar e vai virar um tecido fibroso. Vai evitar a dor da pessoa e vai evitar outros tipos de patologias nos membros inferiores dela. A maior parte dos procedimentos que são realizados são femorais, tá? Praticamente não se usa mais nenhum acesso braquial ou radial no setor de hemodinâmica. A maioria dos procedimentos, tá vendo aqui, ó, é tudo via artéria femoral. Pessoas, dúvidas até aqui, referente ao que é hemodinâmica? Tá tranquilo? Por enquanto tá, professor. Enquanto tá, né? Uhum. Então, olha aqui que legal. Aqui eu posso montar uma imagem em 3 dimensões, ver certinho quais são as necessidades da pessoa e assim por diante. O centro cirúrgico também usa o mesmo tipo de equipamento, geralmente é visto em tempo real, só que ele tem essa capacidade de mobilidade. Eu posso levar ele de um lado ao outro como se fosse um aparelho de raio-x convencional. Eu acho que eu já comentei com vocês isso. O seu plantão dentro de um setor diagnóstico são de 4 horas. Então, o seu plantão é de 4 horas. Você não pode trabalhar mais que 4 horas de plantão por dia. São 24 horas semanais, tá? Bom, uma cirurgia cardíaca, às vezes, dura até 18 horas. Até mais de 18 horas. Os médicos se revezam e também você vai ser rendido. Então, você está num aparelho desse aqui, todo aparamentado, avental de chumbo, os papetes, touquinha, máscara, luva, e você está com aquele avental de chumbo que já pesa uns 3,5 kg sobre você. Protetor de tireoide, óculos pomblífero, está tudo bonitinho lá, você está todo aparamentado, porque a sua obrigação está com todos os EPIs. Você vai ficar 4 horas, no mínimo, em pé nesse centro cirúrgico. 4 horas. Todo o seu plantão você vai ficar em pé com esse peso no corpo, dando orientações ao médico. Venceu o seu prazo, você começa a pedir para alguém subir, né, no centro cirúrgico, geralmente fica nos níveis mais superiores, e te render, ou seja, outra pessoa vai assumir o seu lugar e você vai para casa. Acabou o seu plantão. E outra pessoa vai sumir. Isso acontece até que o médico termine a cirurgia. Bom, aqui só são modelos mesmo, GE, várias marcas, tá? Deixa eu mudar aqui agora. Bom, a hemodinâmica, eu vou ter uma série de procedimentos que geralmente nós vamos utilizar. Meu computador travou, pessoas. E para você trabalhar com hemodinâmica, você vai ter que ter um conhecimento de anatomia cardíaca um pouco mais afinado. Só um minutinho que travou tudo aqui. Então, o que você precisa conhecer no mínimo? Deixa eu só... Estou perguntando aqui, ó, se os procedimentos sempre é recomendado tirar relógio, correntes, etc. Tudo aquilo que é rádio opaco tem que ser retirado, tá?
Então, tudo aquilo que não é feito que é feito de metal ou vai aparecer como artefato dentro da imagem, ele tem que ser retirado. Se ele não for retirado, independendo do exame, por exemplo, um implante fixo, tem que estar constando lá no histórico ou feito uma anotação dizendo que aquilo lá é pré-existente, não é um artefato novo que já é da pré-existência antes da realização daquele último exame. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para você. Você vai fazer uma panorâmica, vai. Você vai na odontologia e vai fazer uma panorâmica. E aí você não consegue tirar o piercing que tem no nariz. Já viram aqueles piercing assim no nariz? A pessoa não consegue tirar aquele piercing. Se for metal, vai aparecer na imagem. Se for de silicone, não vai aparecer na imagem. Porque o silicone é radiotransparente e o metal é radiodenso. Então, a radiação vai atingir aquele metal e vai provocar artefato naquela imagem. Tá? Respondida a pergunta, André? Beleza. Então, nós vamos ter aqui, ó, o arco da aorta, né? Vou ter o átrio esquerdo, o átrio direito, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essa aqui é uma imagem cardíaca. Quando o médico vai realizando o exame, ele vai monitorando aquilo que está acontecendo no seu sistema cardiológico, tá? Então, capacidade do coração se adaptar à quantidade de sangue que chega até ele. Então, nós temos uma capacidade mínima. Então, como que eu fico sabendo dessa capacidade? Através do eletrocardiograma. Vocês vão ver isso em fisiologia. Provavelmente quem vai dar aula para vocês vai ser o professor Jader ou algum outro, e vai falar justamente sobre o potencial cardíaco de cada um. Cada um tem o seu ritmo, mas todos eles são parecidos. Então, essa parte de fisiologia, vocês vão ter fisiologia 1, 2 e 3, e de biologia são muito importantes para que vocês fiquem atentos e dar uma vazão bem maior, mas se dedicar bem mais a essas áreas, tá? Então, vou ter, por exemplo, uma arteriosclerose. Processo crônico contínuo caracterizado por uma resposta inflamatória fibroproliferativa da parede arterial, mediada por lesões na superfície arterial. O processo em si é caracterizado por um acúmulo de lipídios e elementos fibróticos. Vai criar, na verdade, uma obstrução. Essa obstrução, ela vai ter que ser tirada através de um processo de cateterismo, que é o que acontece na maioria dos casos. Então, eu vou colocar o catéter lá na femoral, vou pulsionar o catéter até o átrio direito do meu coração, vou guiá-lo até a veia e a artéria que está comprometida, vou colocar um meio de contraste dentro do coração, e esse meio de contraste vai mostrar onde está o comprometimento dessa artéria. Vou passar o meu catéter e vou acabar tirando esses resíduos que estão dentro desse tubo. É como se fosse um cano de cozinha entupido. Passando por isso, a artéria vai desentupir e depois a pessoa vai se sentir novamente normal com os batimentos cardíacos dela. Qual é o problema nesse processo? O problema é que uma vez que o tubo ficou entupido com gordura e ele foi desbloqueado, o que vai acontecer? Pode acontecer o que nós chamamos de reestenose, ou seja, ele vai voltar a entupir num prazo muito curto de tempo. Então, a pessoa fez hoje cateterismo, voltou para casa feliz, deu tudo certo, dali a 3 dias ela não está sentindo nada, passou 15 dias ela fica mal de novo. Ela volta no médico, vai fazer lá o eletrocardiograma, está dando diferencial. Ela vai fazer novamente o cateterismo e lá aparece outra obstrução. O que ela tem que fazer? Colocar um stent, que é uma pequena malha que fica no vaso, e ele vai abrir e permitir que aquela artéria fique aberta, sem obstrução naquela região. Não quer dizer que em outras regiões não possa haver obstrução, mas aquela ali, o stent não vai permitir que ela se feche mais. Tá? Caso isso não ocorra, a pessoa evidentemente vai forçar o músculo cardíaco e vai acabar tendo um infarto agudo do miocárdio. Então, é a limitação do fluxo sanguíneo de tal magnitude e duração que leva à necrose do músculo cardíaco. Em 90% dos casos ocorre um evento trombótico, que se instala após a fissura da placa de arteroma.
todos esses processos que são relacionados à parte cardíaca são graves e têm que ser analisados um a um. Trombose, por exemplo, já ouviram falar? Trombose também é perigoso. Às vezes a pessoa está bem, mas ela tem um trombo na perna. Aquele trombo se desprende, vai para a região cardíaca, ela morre. Não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer. Então, pressão também vai provocar infarto agudo do miocárdio. O músculo miocárdio, ele vai se romper, morreu. Não tem o que fazer também. Não adianta socorrer, fazer massagem cardíaca, não adianta. Abre óbito. Então, existe esses infarto do miocárdio com exame físico normal, alteração da pressão arterial, alterações da frequência cardíaca, alteração das bulhas, sopro, atrito pericárdico, e aí você tem que fazer um exame cardiológico para prever essas falhas, né? Sopro cardíaco acontece mesmo em grande maioria nas mulheres, principalmente na puberdade, acontece bastante sopro cardíaco, logo no nascimento também. No homem já é mais difícil. Mulher também tem um problema de nascer com válvula mitral prolongada, o que, sobre estresse, pode provocar refluxo, vai causar dores no peito, ela pode vir a cair, sofrer também com refluxo cardíaco, né? Então, para poder diagnosticar tudo isso, nós temos uma série de exames, uma série de baterias. Anualmente, você tem que fazer exame de sangue, você vai ter que fazer eletrocardiograma, você tem que fazer aqueles exames de químicos de urina, de fezes, tudo para você perceber se a sua saúde está dentro de um padrão aceitável. Quando você deixa de ser lá o atendente da loja, o atendente do telemarketing e vai para a área da saúde, você já tem que se acostumar com isso. Por quê? Semestralmente, você vai ter que fazer um hemograma. Todo semestre, né? Você vai ter que fazer um hemograma, porque é obrigatório, principalmente para o tecnólogo em radiologia, verificar se a estrutura sanguínea dele não foi afetada pela radiação. Professor, quer dizer que eu vou sofrer com essa radiação? Não, isso é preventivo, tá? Isso é preventivo. Não é uma questão, é uma questão burocrática, não é uma questão que realmente aconteça, né? Hoje em dia, isso não acontece. Eu vou lá e faço o exame anualmente mesmo, faço lá o hemograma para saber, de uma forma geral, né? Não só porque eu trabalho com radiação, mas de uma forma geral, a gente saber como que está a função cardíaca e daí por diante, tá? Então, eletrocardiograma, teste ergométrico, era isso que eu queria lembrar, ecocardiograma, ecocardiograma sobre o estresse, cintilografia miocárdica, tomografia, ressonância nuclear magnética e hemodinâmica. Evidentemente que ressonância magnética e hemodinâmica são em casos mais extremos. Tá? Bom, drogas vasoativas, critério, modalidade. Hoje em dia, existem muitas drogas que são utilizadas a nível cardíaco. Tá? Desde a... Não é cibalina, cibalina é o nome do remédio. Esqueci. Eu vou lembrar, eu falo para vocês. Comprimido que você toma quando é... AS infantil. AS infantil. Já tomaram AS infantil na vida de vocês? Então, a AS infantil, ele também serve para modular algumas coisas. Criança, provavelmente está com febre, toma um AS infantil, né? Tudo isso são remédios que tanto deixam o seu sistema nervoso mais flácido, ou então deixam a fluidez do seu sangue mais afinado, né? Então, existem muitas drogas por aí hoje em dia, quando eu falo de drogas, estou falando de remédios, que você pode utilizar, que vão cooperar para a eliminação disso, ou vão prejudicar também esse processo cardiovascular que você possa ter. Drogas vasoativas, agentes simpatométicos, norepinefrina, epinefrina, nodopamina, dobutamina e outros que são remédios que são utilizados justamente para ver o percentual cardíaco. Quer ver um remédio que tem matado muita gente do coração
e às vezes a pessoa não sabe, mas na bula está escrito claramente que vai fazer mal para o seu coração. Viagra. Viagra, ele pode ser tomado esporadicamente por pessoas que realmente necessitam. Ele aumenta a sua pressão arterial para que a pessoa possa ter uma ereção. Mas ele vai forçar o músculo cardíaco. Então, se você tomar ele de forma errada, você vai ter uma parada cardíaca. Tá? Você vai ter problema cardíaco também em relação a isso. Então, antes de usar, tem que ler certinho a bula para ver se você pode ainda utilizar ou não. Não é simplesmente comprar e utilizar, tá? Tem que saber o porquê. Apesar que no Brasil o pessoal vende como se fosse não, nada, né? Neuropidefrina potente, agonístico, leva a pressão sistólica e diastólica, efeitos periféricos e efeitos cardíacos. Esse tipo de material é aquele que geralmente você vê nos filmes, a pessoa está tendo uma parada cardíaca lá por alguma coisa, eles pegam uma seringa com aquela agulha enorme, pum, põe no peito da pessoa e aí a pessoa volta, porque ela vai acelerar o metabolismo e o coração vai voltar a bater novamente no ritmo correto, ou vai parar de desfibrilar. Tá? É um vasodilatador também, entre outras coisas. Tá? O ideal é que você faça os primeiros socorros na pessoa, caso isso ocorra. Mas nós estamos falando de hemodinâmica, e a hemodinâmica se baseia justamente nisso, em fazer com que aquilo que nós estamos trabalhando, observando, seja visto em tempo real na imagem para auxílio do médico ou para que você possa enviar para o médico futuramente, conforme for o caso. Deixa eu falar uma coisa. Professor, um tecnólogo ou um técnico em radiologia pode fazer o cateterismo no lugar do médico? O que vocês acham? Pode ou não pode? Claro que não, né? O cara tem que ser médico, tem que ser cardiologista, tem que ter 2 anos de experiência, tem que ter mais 2 anos de especialização em hemodinâmica. Mas eu conheço pessoas que fazem. Que tipo de pessoa? Uma ou outra, que geralmente está lá no plantão de madrugada, o médico já fez milhares de procedimentos junto com ele, e aí o médico fala, vai lá e faz. Pô, se acontecer alguma coisa, você me chama. E vai para a sala de repouso e deixa lá o tecnólogo e a enfermeira realizando o procedimento sozinhos. Pode acontecer? Acontece, eu já vi acontecer. Parece absurdo? Sim, para mim é super absurdo, mas é o que acontece. Ou, às vezes, médico que não termina o procedimento deixa a enfermeira terminar o procedimento que ele começou. Tá? Isso aconteceu com a minha mãe, inclusive. O médico começou o procedimento de cateterismo nela, depois largou ela lá, foi fazer outra coisa e largou a enfermeira para a enfermeira terminar, que nem enfermeira é, auxiliar de enfermagem, terminar o procedimento de cateterismo da minha mãe. Evidentemente que não deu certo, né? Minha mãe teve uma embolia enorme na parte femoral, quase veio a óbito por causa disso, né? Porque o médico simplesmente virou as costas. Depois veio falar para mim que foi uma fatalidade. Senhor, foi uma fatalidade que aconteceu com sua mãe. Como que foi uma fatalidade? Você largou a enfermeira sozinha para fazer o procedimento, né? Então não existe fatalidades desse tipo. Certo? Então aqui nós temos um teste, a pessoa está colocando a mão para ver se está saindo lá na imagem no computador corretamente. Ó. E eu posso fazer a impressão dessa imagem da melhor forma possível. Pessoas, vocês estão muito quietos. Dúvidas? Não, só por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, tá bom. Então, só um minutinho. Bom, nós já falamos sobre ressonância magnética, mamografia, não é isso? Falamos sobre hemodinâmica agora.
falamos sobre industrial, falamos sobre radiologia veterinária, falamos sobre contraste, densitometria óssea. Eu acho que nós falamos sobre arco cirúrgico, eu acho que nós falamos praticamente sobre tudo, tá? Eu vou elaborar as questões para avaliação de vocês, eu vou alimentar o sistema com essas avaliações e vou lançar para vocês no sistema. A terceira nota de vocês vai ser elaborada conforme as atividades que nós passamos no sistema. Então, quem não fez as atividades, eu vou repetir. Vá até a central do aluno,